ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um ChurchCom Podcast. Esse é o 7º episódio da primeira temporada, é o penúltimo dessa temporada. E hoje a gente vai entrevistar o jornalista Vini Amado. Ele é cristão, de berço, filho de pastor e vai falar um pouco de quem está olhando de fora a comunicação cristã. Ele é jornalista da ESPN e vai contar bastante coisa pra gente aqui nesse episódio. Tá imperdível, é um dos mais legais que a gente gravou até agora. Seja muito bem-vindo ao ChurchCom Podcast! Antes de começar a entrevista, eu vou te encorajar a curtir as páginas da ChurchCom no Instagram e no Facebook, @ChurchComBR. Curte lá, fique por dentro de todo o conteúdo que a gente está fazendo por aqui, as datas de workshop e tudo que a gente tem proposto para vocês discutirem aí nas suas igrejas sobre conteúdo de comunicação cristã. Não perca! Muito bem-vindo, Vinícius Amado, mais conhecido como Vini, guitarrista topperson da igreja. Eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse, cara. Eu não gosto de apresentar ninguém, então o cara fala o seu currículo vitae. Bom, meu nome é Vinícius Amado, amigo do Moto faz o quê? Um ano? É, um ano, né? Um aninho. Eu sou um amigo meio deficitário, assim, nessas coisas, mas... É, aquele amigo que você convida pro casamento e não vai, tá ligado? Esse tipo de amigo. Aquele cara que você chama pro churrasco uma vez por ano e aí o cara depois nunca mais faz a sequência do churrasco. Exatamente, cara. E é engraçado você me pagar como jornalista, cara, que eu sempre tinha um momento aqui na nossa igreja, na Igreja Batista do Morumbi, que é o seguinte: você tá numa roda de pessoas, todos músicos. Aí todo mundo vai lá assim, pô, adoro o jeito que você toca, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quando chegam em mim, você fala assim, cara, adoro seus avisos, velho. Não é? Putz, eu falo assim, pô, velho, não sei se você viu, eu tava tocando ali também hoje. O Vini é um dos nossos garotos propagandas aqui na IB Morumbi. E ele é o cara mais famoso da igreja ultimamente, porque a gente tem dado picos de audiência, eu diria. É mesmo? Eu não sabia, eu não acompanho, confesso. É, picos de audiência. A gente dá mais que a Globo, geralmente. Não, olha só. Essas minhas bochechas, né, pra quem não sabe, eu sou gordinho, essas minhas bochechas são as mais carismáticas desse Brasil. É um cara lindo, eu diria. Mas só continua o seu currículo, por favor, porque senão a gente vai desvirtuar esse papo e é importante. Bom, além disso, eu sou jornalista, né? Me formei no Mackenzie e tudo mais, tava lá com os coxinhas. E trabalhei Bom, cara, meu currículo é meio bizarro, assim, porque eu comecei a trabalhar com 13, acho que eu nunca te falei isso. Não. Meu primeiro emprego foi numa corretora de seguros, cara. Isso é bom, cara. É, mais ou menos, cara. Sei lá. Eu me lembro... Como que é o Senhor Incrível? Ah, é verdade. Não é? Tipo aquela coisa assim, trabalhando com seguro, o cara dá bate carimbo, ele tenta salvar a vida dos clientes, coisas desse tipo, assim. Essa é uma boa imagem de um corretor de seguro. É, cara, era meio engraçado, assim, porque eu pegava o dinheiro pra sair com a minha namorada na época, comprar peça de skate. Justo. E boné, essas coisas, assim. Eu tinha cabelo na época. Justo. Era mó da hora. Bem justo. Aí um tempo antes eu empacotava revista de moda, que meu avô tinha uma empresa que importava e exportava revista de moda. Aí, do meu jeito, queria ter dinheiro pra sair com a minha namorada. Aí depois eu saí dos dois. Aí eu entrei na faculdade de jornalismo. Na verdade eu fui demitido porque eu comecei a fazer jornalismo, porque na Mackenzie os 2 primeiros anos são à tarde. Aí meu chefe, que diga de passagem, era meu tio, ele fez um primeiro bid assim, falou assim, cara, se ficar eu te dou um carro. Ó. Aí eu falei assim, pô, estudar, né? Fui criado pra isso, pô, meu avô veio lá da Bahia assim, falou, não, você tem que estudar, isso aqui lá, vou trocar por um carro. Aí me ferrei, porque eu não tenho carro até hoje, digo de passagem. E sou jornalista ferrado. Seu tio tá com essa dívida até hoje. Exatamente, nos Estados Unidos, inclusive. Acho que se eu for pra lá e me pagar, vão me dar muito bem, se me pagar essa dívida. Daí, depois de um tempo, eu comecei já a fazer um trampo de redes sociais pro meu avô, de novo nessa empresa, assim. Ela já tava no seu último respiro, assim, tipo, ela ia morrer. E morreu mesmo. Meu avô tá vivo, mas a empresa morreu. E aí eu fiquei cuidando de redes sociais pra ele, ficava editando, dando umas photoshopadas nas revistas dele e tal. Era um trabalho meio sem foco, assim. Ainda mais era, sei lá, 2013. Pô, meu avô não fazia a menor ideia do que era Facebook. Eu só falava assim, faz umas coisas aí, vou fazer umas paradas que eu achava legal, assim, na ideia, que tinha na cabeça. E aí, nisso, um cara que era da concorrência dessa corretora de seguros que eu tinha trabalhado, ele tinha me chamado pra fazer um trabalho de redes sociais lá. Só que ele tinha passado numa parada de audiovisual, que chamava Mac Pro na época. Era no Mackenzie, era pra fazer uns comerciais pra TV e tudo mais, de algumas empresas ao redor do Mackenzie no bairro. E aí, a partir daí, eu comecei a ficar na âmbito de TV. Então, eu fui repórter na TV Mackenzie, depois eu fui trabalhar na ESPN Brasil como produtor de TV.
Aí de lá eu passei por site, passei por vídeos para site, passei por aplicativo de streaming on demand, e agora eu tô num processo aí de continuar trabalhando com redes sociais, voltar às origens. Então ele chegou no ponto que eu queria que ele chegasse, que ele é um dos caras que tocam conteúdo online da ESPN Brasil hoje. E cara, primeira pergunta que nos ajuda, esse podcast é feito para comunicadores para a igreja, comunicadores cristãos, e tem muita gente que precisa olhar o lado de fora também para trazer para a igreja ideias. O que você acha da comunicação cristã brasileira hoje? Assim? O que você vê de fora? Você que é o cara que trampa com isso, o que você vê? Faz uma análise geral, assim. Cara, é meio engraçado assim, porque falando de igreja, a minha família ela veio da Assembleia de Deus, né? A gente tá aqui na Igreja Batista do Morumbi. São duas igrejas que têm perfis completamente diferentes, né? Não só ideológicos, mas também em termos de comunicação, principalmente. Então, quando eu recebo um banner ou qualquer coisa do tipo da Assembleia, é sempre aquele amontoado de pessoas, às vezes uns foguinhos atrás, umas pombas e tal. Um tema grande, assim, tipo, impacto de libertação. Aí os dias, assim, as informações bem perdidas e tal. Já algumas igrejas mais teoricamente renovadas, não só a Igreja Batista no geral, mas uma Monte Sião, ou algumas mais desse fluxo de movimento mais jovem, são coisas mais minimalistas, assim, que às vezes nem passa informação, é só um tema, assim, uma arte meio conceitual, que te invoca a você procurar as informações em outros lugares. Eu acho, assim, dos dois lados, às vezes um pouco perdido, assim, na verdade, né? Só que aí eu entendo um pouco de realidade, porque provavelmente o cara que fez esse banner específico que eu tô comentando, ele realmente existe, de uma igreja Assembleia de Deus, Ministério X, só que provavelmente foi o cara lá que o pastor pediu para ajudar ele a fazer, e ele faz como todo mundo faz. Então ele não teve um momento para pensar, tipo, pô, talvez seja legal assim, assado e tal. Ao mesmo tempo, nas igrejas talvez mais novas, assim, que tem uma liderança talvez até mais jovem, rola essa parada mais artística, só que às vezes eu vejo que nem sempre comunica para todo mundo que tá no meio da igreja, assim. Então, que legal, a gente tava gravando dos avisos do garoto propaganda aí da igreja. Olha o cara dando spoiler, né? E aí tinha uma palavra lá que era pós-modernidade. Eu comecei a me questionar as pessoas que eu encontro nos corredores da igreja, se eles sabem o que é modernismo, o que é pós-modernismo e tudo mais. E aí é aquele negócio assim, nenhum dos dois lados tá errado, tipo, nem o roteirista tá errado, nem o cara que dá os avisos tá errado em falar pós-modernismo. E o roteirista ele tá me criticando no ar aqui agora, ó, uma crítica. E o cara que não sabe o que é pós-modernismo também não tá errado. Mas assim, é difícil, né, cara? Tipo, você conseguir... Porque a igreja, ela não é exatamente uma... Assim, somos todos um no corpo de Cristo, mas quando a gente fala que a gente precisa alcançar eles com uma informação, eles não entendem tudo da mesma maneira. Então, tem gente que tem um nível de estudo X, tem um cara que é pós-graduado, tem doutorado, e tem um cara que só fez até a terceira série e ele tá na igreja do mesmo jeito adorando. E você precisa que os dois entendam o que é pós-modernismo, como é que você chega. Então, eu vejo... no mesmo jeito que se eu estivesse na Assembleia de Deus hoje, esse banner não teria impacto nenhum em mim, porque não faz sentido, é perdido, não consigo achar nada, as fotos são mal cortadas e tal, ou foram feitas no PowerPoint, aliás. Já teve um projeto de estágio na ESPN Brasil, isso deve acontecer em muitas igrejas, inclusive, que eu cheguei na sala, fui convocado, que eles estavam tentando fazer uma divulgação para um produto que eu mexo lá, que é o Watch ESPN. E aí o pessoal tava tentando cortar umas imagens e tal, e os caras estavam cortando no PowerPoint, cara. E aí eu falei assim... O cara é Highlander. O cara é bom. Assim, não é qualquer um que faz isso. Exatamente. Eu dei meus parabéns, primeiramente. Assim, eu não sei como é que eu faço isso. Você tá de parabéns. Cortando imagem, tudo bonitinho ali no PowerPoint, você tá de parabéns. E aí eu abri o iniciar, coloquei ali Photoshop e abri pros caras. E falei assim, putz, era o Monolito, tá ligado? O filme 2001. Descença. Que isso, velho. Meu Deus. E aí eu imagino que em muitas igrejas é isso. Tem o cara lá cortando no PowerPoint e tal, e tentando fazer seus esforços. Que assim, lógico que ele tá agradando a Deus e tal, só que falta, talvez... Tem duas palavrinhas aí que são muito boas, né? Qualificação, e hoje a internet tá cheia, tá lotada, assim, no YouTube principalmente, que é gratuito e tudo mais, tem muita coisa. E dá pra procurar, e é acessível e tudo mais. E tem uma outra coisa que serve pelos dois lados, assim, tanto esses extremos, assim, do cara que faz algo super poluído, assim, sem muitas referências, é algo meio senso comum, tanto o cara que tenta fazer um negócio um pouco mais conceitual e minimalista, que é bom senso. E que talvez falte de pastores a comunicadores, assim, no nosso meio. Cara, você deu duas próximas perguntas, eu vou pra primeira, que eu acho que amarra um pouco
o que a gente está falando aqui sobre objetivo de comunicação, né? Você falou sobre as comunicações perdidas, tanto de um lado quanto de outro. Uhum. O perdido pode ser visual, que é o caminho que você escolheu aqui para falar, mas tem o lance do planejamento, da estratégia, de como falar. Tenta colocar isso de quem tá vendo de fora, o que é esse perdido, o que o cara precisa prestar atenção quando tá fazendo a comunicação para resolver essa perda do impacto, por exemplo. É importante dizer que toda empresa de comunicação também sofre muito com a organização, né? Não é exclusividade da igreja, porque eu acho que a gente piora um pouco o ambiente por ter menos grana e tal. Exatamente, às vezes é tudo muito informal e tal, né? Só que aí é engraçado, assim, cara, porque quando você está numa empresa de comunicação e você é desorganizado com um projeto X, você é cobrado por isso, né? Ou dependendo do seu grau de desorganização, você é mandado embora e tal. Só que quando você está na igreja, a cobrança ela é diferente. Você não pode falar pro cara assim, ó, se você não organizar direito esse projeto, você não vai pro céu, tá ligado? Deve ter gente que fala, hein? Deve ter gente que fala. Mas é diferente. Mas o que eu vejo, assim, cara, é que normalmente você precisa de algumas coisas básicas, né? Que é, sei lá, você tá num projeto que é comunicar sei lá, uma nova série ou um novo pensamento da igreja, um novo ideal, um novo rumo. Cara, você passa por uns pensamentos, assim, muito... que vai desde o pastor, inclusive, que é a construção da ideia, o desmembramento dele, o tempo que ele vai durar, todas as frentes que a gente vai precisar disso, seja em redes sociais, seja em vídeo, seja em mídia offline e tudo mais. E, cara, assim, você começa a fazer um escopo de tudo isso, um baita esqueleto, depois você começa a endereçar para todas as equipes que vão trabalhar nisso em cima. Isso seria num ambiente profissional, né? Você começa a trabalhar isso, endereçar isso, pedir as, enfim, devidas aprovações e pedir que o chanceler dê o carimbo dele e tudo mais. E aí depois você começa a desenvolver o negócio e você tem prazo, que é o mais legal. Então você tem prazo para concluir cada uma das coisas. O mais legal é bem entre parênteses, entre aspas, aliás, né? Exatamente, bem entre aspas. E você tem prazos que às vezes é pro mesmo dia, às vezes é pra próxima hora e às vezes é pro próximo mês, né? Depende muito. E às vezes pro próximo minuto, né? E às vezes pro próximo minuto, exatamente. E aí, no meio comercial, tudo isso acontece de forma muito rápida. Só que ela acontece porque existe mais ou menos esse modo de pensar. O que é, como vai ser feito, todas as frentes que vão ser feitas e até quando que ele precisa estar no ar. Às vezes eu vejo que quando chega algum pedido de igreja, isso chegou pra mim essa semana, inclusive, com um cara que tá... ele tá começando uma igreja, em Pinheiros, inclusive, e tudo mais. E ele veio pra mim e falou assim, cara, eu queria fazer uns vídeos pro meu projeto. Aí eu falei pra ele assim, e? Sabe, tipo... Conte-me mais. Exatamente. O que é, como vai ser, qual é o desmembramento, por quanto tempo, por quanto que isso precisa estar no ar, por que isso precisa estar no ar, por que a gente precisa fazer isso agora, você só teve, sei lá, 4 encontros do seu projeto tá sendo fundado agora, qual é o foco, o que você quer fazer? Você quer fazer um vídeo seu falando sobre o projeto, você quer buscar narrativas em meio de Pinheiros? Então, assim, quando a gente tá com uma câmera na mão ou quando a gente pensa em fazer uma arte é uma coisa razoavelmente simples. Mas quando a gente começa talvez pensar talvez com um pouco mais de objetivo com a coisa, que é quem eu quero impactar, o que eu quero que realmente... O que você espera daquilo. Exatamente. Aí você começa a perceber que, pô, velho, não é só pegar uma câmera e sair na comunidade da minha igreja filmando sem propósito nenhum. Talvez valha a pena eu ter pelo menos 5 minutos aqui pensando, rascunhando, né? Pô, o que eu quero fazer, o que eu quero tal. E é mais ou menos isso que eu tô tentando caminhar com ele e que eu acho que é um pensamento importante para quem tá aí trabalhando em igreja, que é sempre que vem um pedido aleatório, aí chega um cara e fala assim, tá, senta, respira, toma água, toma café, vamos lá. Café é legal. Café é legal. Café é legal. O que você quer? Né? Tipo, vamos com calma, vamos redesenhar a parada aqui, vamos tentar fazer esse processo, até quando você precisa tomar. E aí a igreja também tem lance de demandas, porque quando você tá no trabalho é simples a questão de demanda, vai baixar alguém, aí vai vir seu chefe e vai falar assim, ó, toca isso ao invés disso, ou passa isso pra lá, ou faz os dois e tudo mais. E na igreja normalmente é tudo um pouco disperso em relação à demanda, né? Porque o ponto final da igreja é sempre vidas. E aí não existe nenhum apelo maior dentro da igreja do que alcançar vidas, evidentemente. Só que daí você fala assim, ó, o cara de missões, ele tá pedindo pra eu entregar um vídeo pra alcançar vidas de um trabalho no Oriente Médio. Só que o cara que cuida da estrutura da igreja tá pedindo pra fazer um vídeo que alcance as vidas aqui da comunidade em torno da igreja. E aí como é que você pesa isso? Não tem esse peso de qual vida é mais importante, né? Se é da comunidade aqui do meu bairro ou se é do missionário lá que tá impactando X vidas lá. Então falta um pouco disso, assim, porque o comunicador normalmente não vai ter necessariamente esse peso na mão.
Principalmente porque normalmente não é uma equipe estruturada, com um chefe, coordenador, supervisor, gestor e blá blá blá. E aí Geralmente é de um homem só, né? Ou de exatamente. 2, ou de 2,5 e alguns voluntários que dão algumas horas. Exatamente. Tem uma estrutura, há um encadeamento de pessoas e de processos. Exatamente. Né? Aí chega o cara lá abaixo no céu e fala assim, meu amado, morto, varão de guerra. Então... No seu caso, o sobrenome, meu amado, né? Exatamente, no caso, o meu sobrenome. E aí fica esse negócio perdido, assim, que no final das contas, você volta ou pro senso comum do que a sua comunidade já pensa em relação à comunicação, em relação a vídeo, em relação a qualquer coisa. Bom, eu falo vídeo porque é um pouco da minha raiz, mas... você acaba não conseguindo fazer o que você esperava realmente, assim, né? O impacto da vida acaba não saindo. Porque você é pressionado de todos os lados, você não tem um norte, você não sabe mal o que é, nem o que você espera. Então, quando a gente fala... A gente já teve várias conversas aqui na igreja sobre produzir séries ou produzir coisas de impacto social, com comunicação. Só que o negócio sempre vai vir alguém e falar assim, cara, eu preciso de um vídeo que seja, sei lá, chamando a próxima conferência do Ministério X. E aí é lógico que isso vai passar na frente, porque você está sendo cobrado por isso. Mas uma coisa que você falou que eu acho bem legal, e aí essa talvez seja a principal dica que a gente vai destrinchar aqui nesse episódio, que é tudo que você faz na igreja, primeiro tem que ter um porquê, para onde e como. Né? Você tem que ter um próximo passo, tem que ter um objetivo mais claro. E aí o mais importante é porque tudo isso vai tocar vidas. E aí quando você fala que você tem 2 jobs que tocam vidas para decidir, provavelmente tem um outro passo anterior que é, qual que é o plano da igreja macro? E isso talvez seja um ponto decisório para você falar, não são essas vidas aqui porque está mais dentro do DNA da igreja, faz mais sentido com nossa plataforma de missão completa, e aí você escolhe. Mas esses 2 pontos a gente está fazendo para tocar vidas, e o como a gente vai fazer, quais são os objetivos e quais são os desdobramentos, talvez seja o que todo cara precisa fazer, né? Exatamente. E a gente não faz, geralmente a gente faz banners de eventos. E é isso. E é isso aí, deixa ver se vai rolar inscrições, assim. Exatamente. Não necessariamente você tá pensando como isso vai acontecer, qual que é a provocação que você precisa fazer para aquele cara pensar que ele precisa estar no evento. Geralmente uma foto, imagem, Igreja Batista do Morumbi, 19 horas, espero vocês, inscreva-se no app, né? Exatamente. E é bem engraçado assim, cara, porque isso talvez represente igreja e comunicação no geral, assim, no cenário de Brasil, que é simplesmente comunicar evento, né, cara? Quando você pensa que talvez você consiga usar comunicação para você explanar, você trazer uma reflexão sobre um problema social da comunidade do bairro que está a sua igreja. Então, um cara, por exemplo, fortalecendo o meu clã, e o Felipe Amado, que é missionário, está no Canadá. E, cara, ele sai fazendo vídeo, assim, de umas comunidades, ele faz umas entrevistas, ele pega desde panorama da vegetação, um negócio bem artístico, até realmente a vida das pessoas que são convertidas naquele lugar e tudo mais. E aí ele muitas vezes passa isso para algumas igrejas, e eu penso assim, cara, eu nunca vou conhecer a realidade de um cara que é crente, sei lá, se o cara tá, faço uma ideia, no norte do Líbano, ou de um cara que tá no Quebec e o cara é crente lá, eu nunca vou conhecer a realidade dessas pessoas. E essas realidades talvez elas possam me impactar de uma maneira positiva, ou possam impactar outras pessoas aqui na minha cidade, em São Paulo, para Cristo. E aí você vê assim, cara, o banner de um evento da conferência X, ou do acampamento Y, ou do retiro blá blá blá, talvez isso não sirva só esse banner, ou a expectativa de que um cara de outra cidade venha para um acampamento, ou para minha conferência, para ser impactado. Talvez eu consiga expandir isso um pouco mais. Sem contar que eu já tive essa conversa com o Felipe algumas vezes, inclusive, sobre como que a comunicação ela pode transformar o impacto da sua igreja ou de um irmão, do seu José, da esquina que é crente, vai na sua igreja todo domingo, numa experiência global de impacto. Então você joga lá a legenda, o próprio YouTube faz esse trabalho para você, e aí você pode impactar um cara que está, sei lá, em Lisboa, que está na República Tcheca. E a comunicação é uma bela ferramenta para fazer encurtamento de espaço, né? Exatamente. Então é muito engraçado quando você para de pensar só em fazer evento e você fala assim, cara, vamos pensar em como que eu posso impactar pessoas através da comunicação. E aí você pode usar termos bonitinhos, pode usar, sei lá, bonitinhos como narrativos, storytelling, quero achar storytelling na minha cidade, sabe? Quero fazer, sei lá, falando de podcast, quero fazer um projeto Evandro na verdade é Casa Evandro do Projeto Humanos. Quero fazer uma baita pesquisa, um negócio super aprofundado, não sei o que lá. Cara, beleza, é através da comunicação. Talvez a comunicação seja uma das ferramentas que você vai usar para chegar lá, só que falta um pouco dessa descoberta, né? Ainda. Tem 2 coisas que eu tenho feito em workshop,
Uma é o exercício de tirar um print da timeline da igreja que eu tô indo falar. E aí pro cara ter a clara sensação de que 99,3% do conteúdo dele é evento. E não necessariamente provocativo para ter um segundo step de fato para cuidar de vidas. E a outra coisa, tem um livro, acho que chama Marketing de Conteúdo, se eu não me engano, que o cara apresenta o case da Life Church, que resolveu usar a comunicação de fato para cuidar de gente. Ele foi lá, comprou todas as palavras de pornografia, porque tinha identificado que tanto suicídios quanto alcoolismo estavam relacionados com esse tipo de busca, para jogar um celebrando a recuperação digital. Então o cara buscava, ele foi lá, comprou palavra que geralmente não é comprada, né, palavrão ou coisas pornográficas, comprou todas elas e jogava uma camada do tipo, pô, você quer conhecer Jesus, você precisa de uma conversa, tinha lá um celebrando digital que engajava o cara para trazer para a igreja. Animal. E são desse tipo de ideia que você pode transformar a vida, você pode encurtar os espaços, você pode dar uma sensação global para as pessoas. Exatamente. Pequenas coisas, né? Cara, pra você ver, isso é tática de guerrilha de YouTube raiz, inclusive, né? Que tinha anos 90. Você tava começando um canal ali, sei lá, que seja hoje no Vimeo, que seja no próprio YouTube, aí tinha um vídeo sobre, sei lá, falando sobre X, falando sobre guitarra. E aí você colocava as tags lá relacionadas à pornografia, qualquer coisa do tipo, porque você sabia que um cara na madrugada X lá ia clicar e sei lá. Nas agências tem duas coisas que a gente fala, que é você usar táticas de foto porn food, não sei se já ouviu falar. Que é aquelas fotos que são tão sedutoras que o cara vai clicar sem nem exatamente saber o que está acontecendo. E a outra coisa que a gente brincava é, pô, nessa comunicação tá faltando a perna da Hebe, que diziam que a perna da Hebe era uma coisa encantadora, que o cara ia lá, olhava, né, chamava atenção no meio do caminho. Exatamente. E as igrejas, e aí tira o parênteses da besteira aqui que eu falei brincando, mas tá faltando um pouco disso pra falar um pouco de missão, pra falar um pouco mais de Jesus. Na verdade tá faltando falar de Jesus. Se você for pegar na comunicação de igreja, quase não tem citação da Bíblia em nada, quase tem mais foto de pastor e mais falando de evento do que de fato conteúdo missional, evangelístico, coisa. Exato. Assim. Cara, é engraçado porque, por exemplo, você pega qualquer ação, seja de marketing publicitário, enfim, de uma empresa de esporte como a que eu tô hoje, ou do próprio Spotify. E que aí você vê que é legal, é da hora, Spotify, a ideia e tudo mais, só que é um negócio abrangente. Você fala assim, cara, você tem lá podcast de músicas. Assim, caramba, tem podcast de músicas? Quais? Aí o que eles fazem? Eles começam a colocar a cara das pessoas porque é algo mais concreto. E aí você vê, pelo menos em São Paulo, né? Imagino que tenha sido uma ação razoavelmente nacional, aí nas capitais pelo menos. Que aí você tem ações de podcast, você tem a cara dos principais, então você tem a Juíto do pessoal do Mamilo, você tem a cara do Jovem Nerd do Azaghal, você tem a cara de outros ali, e depois você faz uma ação só sobre funk, e aí você tem o rosto das pessoas, porque é mais concreto. Aí no nosso caso, a gente não vai usar a imagem de Jesus, porque muita gente vai falar que só quem usa a imagem de Jesus é católico. E ainda naquela parada. Tudo bem, não vamos usar a imagem de Jesus. Só que daí a gente percebe que a gente só usa a imagem do, sei lá... Só cruz, né? Só cruz ou só o pregador. E aí tem alguns momentos que eu já tive essa reflexão com uma molecada que tava em casa e tal, que é tipo, cara, em que momento que a gente tá tornando o cara A, B ou C, ou o pregador, ou o pretor, ou sei lá, o coach X, mais importante do que a causa em si, do que esse lance do evangelho, mais importante do que o próprio Cristo, sabe? Aí, sei lá, você pode colocar o nome que você quiser aí, do maior jovem, sei lá, o Teófilo Hayashi até o cara mais tradicional, assim, grande, sei lá, o pastor Nicodemos. Aí, beleza, a imagem deles é importante para você chamar uma coisa e tal. Só que o quanto que você está agregando um valor a ele que se torna mais importante para a vida das pessoas, porque não, eu quero ir lá porque eu quero ouvir. Acabou de cair alguma coisa, alguém caiu, mas exatamente. Tudo bem, seguimos o nosso podcast. E aí, cara, tipo, quanto que é mais importante esse pastor X e possivelmente o impacto que uma vida vai ter, e talvez não necessariamente seja através desse cara e tal. O Tomás, acho que o terceiro podcast, o Tomás, nosso pastor Tomás, o seu pastor Tomás, falou que a igreja talvez seja o porto seguro que vai ser responsável por ser uma trincheira que ainda promove relacionamento nessa cultura que a gente vive hoje. E acho que é isso, nem da igreja a gente está falando, nem a igreja como uma possibilidade de desenvolver e promover relacionamentos saudáveis a gente tem falado, a gente tem pesquisado e, pô, você olha só, é só pastor, evento, música gospel, aí nada que tenha um cuidado por trás disso. Exatamente. Mas é engraçado que, voltando a falar sobre a comunicação em si, a gente falou sobre, por exemplo, usar ela para transformar vidas ao redor do globo, da cidade, enfim. Só que
a comunicação também é uma ferramenta de você ensinar pessoas. Então eu tava conversando com o Falcão aqui na semana passada, o nosso Falcão. O nosso Falcão, que por acaso foi o último personagem desse podcast e tá aqui nos ouvindo na sala. Fala oi, Falcão, por favor. Fala, galera! O cara é uma celebridade, nosso Google das referências visuais. Fala aí, continua, desculpa. E aí, não, relaxa que é isso. Pausa pro Falcão é sempre importante. Mas sempre. E aí, eu vou colocar palmas na sequência aqui. Tá ficando vermelho. E aí a gente falava sobre, cara, por que a gente não promove... Aqui do lado da nossa igreja tem uma comunidade... não sei se dá pra falar de favela, porque ela é bem estruturada, assim, mas tem uma comunidade... Mas é uma das simples, maiores de São Paulo. Que é uma das maiores de São Paulo. E que eu falei assim, a gente tava conversando, cara, por que a gente não propõe um concurso de fotografia, ou a gente faz umas aulas, né, de fotografia para a comunidade, depois a gente propõe um festival de fotografia sobre a comunidade que a igreja está inserida e a comunidade que essas pessoas vivem. E aqui na nossa igreja tem um baita hall, assim, é muito grande, e tem vários espaços vazios. Por que a gente não propõe isso, né, esse concurso, esse festival? A gente expõe esses olhares das pessoas que vivem aqui nesse hall que tá cheio de espaço vazio, a gente ocupa esses espaços. E que inclusive viram um conteúdo provocativo para quem vem consumir a igreja, que não necessariamente convive com essa realidade. Exatamente, né? exatamente. Tá lá chegando com seguranças na porta, a gente Exatamente. tem um ambiente que é uma bolha quase, num ambiente hostil, né? E aí eu não tô também... eu não tô precisando parar o cara, o seu Zé da esquina e pegar o testemunho dele. Não, eu tô deixando o olhar das pessoas, que sejam dos jovens da comunidade, que talvez nem necessariamente sejam cristãos, falem por si só. E aí, é claro, aí, em termos de igreja, tem um acompanhamento aí, desde a pessoa que veio na igreja aqui no domingo e viu essa fotografia, até o cara que entrou aqui para ter o curso e fez fotografia. Mas que é uma baita ferramenta de transformação social, de abrir a mente, abrir o pensamento crítico, mostrar... Porque a fotografia é um bom caminho para isso, mas o próprio filme é um caminho para isso, né? A comunicação, ela tem um quê provocativo na igreja, né? Ela tem um quê de condensar conteúdo, fazer nexo no conteúdo e ao mesmo tempo usar das ferramentas para provocar a realidade, discussão, conteúdo. E acho que ensino, que é um negócio que você falou aí, que é muito importante. A comunicação precisa dar conta do ensino da igreja também. Eu ia colocar o Falcão agora nessa retranca aqui, porque você lá atrás, eu falei que eram duas coisas, você lá atrás falou sobre estética. E você separou claramente o pentecostal com a estética mais rebuscada da Assembleia, com a estética super moderna das igrejas mais jovens já. E o Falcão é o nosso cara de estética. A gente ficou falando pra caramba sobre isso no último podcast. Falcão, dá oi de novo, por favor. Fala, galera, eu sou o Falcão, pra quem não me conhece. Mas, cara, o que você vê, assim? Eu às vezes acho que a igreja usa uma estética meio esquizofrênica, assim. Ela fica tentando parecer o mundo, parecer outras coisas, e não tem uma linguagem de raiz. O que é o cristão na linguagem? Você falou lá, a gente faz o depara usando a imagem de Cristo, não pode a cruz, mas vendo de fora, o que é essa linguagem? Você acha que dá pra ter uma linguagem? Não, vamos usar linguagens da cultura, saquear a cultura e trazer de volta? Dá pra ter essa análise ou não? Cara, é engraçado, velho, porque no fundo a gente volta num dos primeiros temas que a gente falou, que a igreja não tem um rumo X. Nós queremos chegar ali, nós queremos impactar isso. E aí E biblicamente tem um rumo, né? Você pega exatamente. Mateus 28, põe o barco, enche o barco que vai acabar esse negócio. Tem um rumo, né? A gente só não consegue tangibilizar isso. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, do meio ambiente de ESPN, existem dois focos nesse exato momento. Né? A gente sabe que tá tendo um monte de coisa com a Disney e tal, e nesse exato momento existem dois focos, que é alcançar as pessoas na ideia de que você é um ser humano e você precisa de esporte. Então esse é um rumo. E o outro rumo são nos eventos ou ligas ou campeonatos A, B ou C. Sei lá, NFL, que agora tá numa pós-temporada aí. Quer dizer, já acabou a temporada, a gente passou o draft, logo mais estaremos com futebol americano de novo. E aí tudo que você vai fazer tem que estar focado, então nesse caso, nesse exemplo, né? Ou em NFL e relacionado que a pessoa precisa de esporte. Então você tem esse rumo e você sabe como que você vai construir aquilo. Eu acho que esse é o maior ponto, cara. Acho que se você conseguir empurrar o seu pastor e falar assim, o que a gente quer? Tá ligado? O que a nossa igreja, mais profundo assim, né? O que a nossa igreja quer? Agora, cara, fora isso, fica sempre esquizofrênico, porque assim, mesmo o minimalista da Igreja Batista ABC, ou enfim, de qualquer outra igreja que tem esse apelo, ele fica vazio. Porque não existe um rumo, não existe um... Não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Beleza, ele é bonito, assim. Ele pode até ser bonito, mas ele é vazio, porque ele não tem um propósito
com aquilo. E ao mesmo tempo que aquele que é super poluído, assim, que tem o foguinho, aí tem a pomba, aí tem um raio descendo e tudo mais, e aí aqueles 20 preletores e cantores listados e tudo mais, ele também é vazio, porque o que ele passa? Ele passa o que a gente estava falando, que é talvez um evento que vai ter, os caras vão estar lá. Aí é aquele negócio, quando você começa a perceber as artes que até, sei lá, canal de esporte tem feito, que seja Fox, para não ficar falando da ESPN. E aí eles querem falar sobre a final da Libertadores. Aí é lógico que vai ter sei lá, falando da última final, vai ter o Lucas Prato e vai ter o Carlitos. Só que os caras vão além disso, os caras vão falar sobre a cidade, os caras vão falar sobre a grandeza, os caras vão falar sobre o futebol argentino. Então, é lógico que você precisa ter alguma coisa que fale sobre o evento. Ok, aceito isso. Só que você precisa dar um passo além. Então, quando você fala de uma empresa que tem grana, aí você fala pro cara assim, mano, por que a gente não pega um jornalista ou um publicitário, um comunicador da nossa empresa que X, e aí a gente deixa o cara 10 dias lá onde vai rolar o jogo, e experienciando tudo que a cidade pode propor para ele. Aí esse cara volta, ou de lá mesmo, ele enxerga isso e aí ele produz algo que o nosso objetivo é promover o final da Libertadores. Ok, esse é o nosso objetivo. Então, vai lá, cara. Me fala mais do que só os jogadores, do que os outros. Traz o contexto, né? Exatamente. Aí trazendo para o nosso ambiente, a gente tá falando sobre uma conferência. Cara, beleza, deixa eu fazer uma conferência no lugar X sobre o tema Y. Ok. Só que me dá mais do que só quem vai falar. E é engraçado porque eu já me vi nessa conversa com algumas pessoas e é um vazio. Tipo, mais que as pessoas vão falar, tipo, como? Tipo, beleza, velho. Então se você não tem mais do que os pregadores, talvez seu evento não se sustenta. E aí tem duas coisas legais. E aí a gente, nesta mesa redonda de 3 pessoas aqui, e a gente estava discutindo mais cedo exatamente isso. Tem uma coisa que o comunicador cristão é responsável por trazer isso que o Vini está falando, de dar contexto, dar profundidade, dar objetivo, fato. Tem que ter, e você que está ouvindo a gente aí precisa sempre, quando receber um brief, devolver essas perguntas ou devolver pelo menos o questionamento, porque entra no passo 2. As pessoas que estão na igreja não conhecem essa possibilidade da abertura do leque, né? Não conhecem a ferramenta, a comunicação como um todo. Talvez nem saibam qual que é o objetivo. Geralmente o cara sabe que a gente faz banner, né? Igual o sobrinho dele faz o bannerzinho no PowerPoint lá que você estava falando. Então tem uma parte que é a responsabilidade da comunicação e criando cultura na igreja para a igreja entender que é muito mais do que um banner, ao mesmo tempo que o cara que está brifando você também precisa estar aberto para ouvir que ele precisa fazer mais do que só falar agenda. E a gente está passando essa discussão é ótima porque a gente está passando exatamente hoje por isso. A gente está falando sobre uma conferência que a gente está falando só sobre a conferência e os palestrantes. Porque faltou tempo, faltou capacidade de planejar e tal. E acho que isso é uma dor de todo mundo que está ouvindo lá do outro lado. Então é resiliência e planejamento, né? Resiliência de, talvez na segunda conferência, depois do aprendizado, você vai conseguir fazer isso acontecer. A outra coisa é, planeja. O que vai acontecer em 2020 na sua igreja? Eu acho que hoje já é para pensar 2020, não mais 19. Exato. 19, para quem não pensou, vai lá tocando os eventos até dezembro, porque provavelmente você não terá tempo de fazer a contextualização profunda de tudo que está acontecendo. Exatamente. Porque aquele negócio, né, cara? Tudo que a gente falou aqui sobre, sei lá, tem um evento X e você quer passar a experiência tanto pessoal de pessoas, do seu Zé da Esquina, quanto da cidade, quanto que a cidade está vivendo. Aí pensa, você tem uma conferência daqui exatamente um ano, no dia 1º de maio de 2020, cara, olha o tanto de tempo que você tem para produzir, você pensar no qual que vai ser a identidade visual. E se desafiar, né? E se desafiar, exatamente. E aí você pensa, eu tenho um evento que tenha o mesmo peso daqui a um mês. Assim, cara, daqui a um mês... Tem isso também, né? A agenda precisa jogar a favor da comunicação e não contra. Exatamente. Não adianta fazer 83 eventos no ano, porque provavelmente 82 deles vão ser meia boca. Exatamente. Cara, mas assim, o que eu acho mais difícil de todos, assim, no ambiente de igreja, relacionado ao ambiente profissional, é porque o final da conta sempre vai ter lá uma barra, assim, né? No final da nota, total 2 pontos. Uma empresa comercial, no meu caso a ESPN, ela sabe a leitura que ela quer fazer aquele total. Que é, quanto que você me trouxe de volta? ROI, né? Exatamente. Quanto eu investi e quanto voltou. Quanto voltou. E aí depois tem as outras coluninhas lá, quantas pessoas foram engajadas, por quanto tempo que ela ficou engajada na parada, qual que foi a qualidade desse engajamento, blá blá blá. E na igreja? Porque assim, sei lá, aqui na nossa igreja, no nosso canal do YouTube, ele é principalmente alimentado pelos cultos que a gente faz, né? As 2 transmissões por domingo.
Aí você vai lá ver o número de visitantes, sei lá, vou chutar, tá? 200 pessoas, 120 pessoas. E aí como é que você avalia esse total 2 pontos? E aí faz um pouco disso faz parte dessa discussão que a gente estava tendo da igreja não ter muito objetivo nem com as ações de comunicação, mas nem com seus próprios eventos e tudo mais. Só que também acho que faz parte aqui da discussão de que talvez os comunicadores que têm trabalhado na igreja também não têm tido a sabedoria de passar a leitura correta para os seus pastores também. Sim. E tipo assim, pastor, ó, vale a pena a gente fazer isso, essa ação X aqui em termos de comunicação, porque no fim das contas, quando você olhar lá no fim da nota, vai ter esses 2 pontos que é importante aqui. E tem uma coisa que eu ouvi uma vez do presidente da Willow Creek. E aí foi um choque, porque estavam vários pastores na sala e o cara falou assim, não, tem que ter KPI a igreja, tem que ter meta. Tem que ter, inclusive, metas de RH para você conseguir fazer as pessoas trabalharem no melhor possível e tal. Até para mim foi chocante de quem veio dessa realidade de ficar mensurando qualquer coisa, assim. E aí ele falou assim, cara, você precisa ter KPIs pequenos que não são extremamente relevantes, mas eles precisam existir, porque lá atrás tem um KPI salvando vidas, curando gente, cuidando de mais pessoas. São KPIs talvez mais intangíveis, mas que ajudam você a fazer o trabalho do próximo trabalho, o acompanhamento do trabalho acontecer. Então sim, é preciso ter KPIs, né? O que eles são diferentes, são talvez um pouco mais abstratos em algumas coisas. Você não vai falar, a gente faz uma transmissão de 200 pessoas hoje, eu não consigo saber o impacto de fato da vida daquelas pessoas, mas eu sei que tem uma senhora que todo domingo lá, ela tá assistindo porque ela não tá aqui perto, ela não chega. Então esse é um KPI que a gente tá batendo um gol, ó, tá funcionando o negócio. Você trabalha nas coisas mais intangíveis, mais abstratas, mais acessíveis talvez. Mas o KPI primeiro, de quantos acessos eu tenho numa transmissão e eu preciso melhorar isso para a próxima, ele precisa acontecer, porque senão o trabalho fica menos desafiador, talvez. Exatamente. Sem contar que se a gente tem, sei lá, 100 pessoas assistindo uma live, 100 pessoas ainda dá para você tentar saber quem é essas 100 pessoas. Tem você pode pastorear, né? Exatamente. É uma oportunidade de pastorear. Exatamente. Ainda mais porque eu sou uma dessas 100 pessoas, eu trabalho com esporte, então de domingo, boa parte dos domingos eu tô trabalhando. E ele é o maior corneteiro quando a gente não tá funcionando. Exatamente. Brincadeira. Não, mas é verdade, cara. Porque se aquilo eu fico sem meu culto, mano, devolve meu culto, tá ligado? E aí, só que mais do que isso, quando eu tô no trabalho, eu pego o link e compartilho com os caras que estão na redação comigo e falo assim, mano, eu sei que tá corrido aí, mas se tiver um tempo de ouvir em segundo plano, mano, regaça. Acho que talvez seja bom pra você. E aí você começa a perceber, aí quando você vai falando com essas 100 pessoas, 120, se dá, aí você começa a perceber que talvez sua transmissão faça mais sentido que ela seja desse jeito, daquele outro jeito e tudo mais. Porque aquele negócio, a gente faz boa parte das coisas, né? Não falando sobre essa transmissão, mas falando sobre as produções de comunicação no geral das igrejas, a gente faz porque a gente acha legal, porque a gente acha que talvez tenha um cara que seja impactado com isso e tudo mais. E aí, pô, quando a gente consegue ter a certeza disso, parece que a cabeça explode, assim, né? E você começa a fazer sentido pro trabalho, né? Muito louco. Exatamente, só que é um negócio também que é engraçado, cara. Eu tava, inclusive, desafiando o Falcão. E se a gente faz Vamos montar um projeto aqui, vai. Pô, vem pra mesa, cara. Você tá sendo muito citado exatamente. agora. Cara, eu tô de stand-by aqui. Não, eu tô bem mais perto agora, lá. Falcão entrou na mesa, entrou no jogo e esse podcast vai bater o recorde então, agora. Vamos lá, eu tô com os 2 caras de comunicação aqui, então eu vou trazer um projeto, vai ser um Shark Tank aqui. Beleza, a gente faz esse concurso de fotografia, a gente tenta trabalhar os muros externos da igreja como o impacto da nossa comunidade. E aí a gente tenta produzir uma série de narrativas em vídeo, em texto que seja, da nossa comunidade. Ok. Se a gente consegue fazer isso e a gente consegue traçar uma métrica pra gente fazer uma leitura final se deu certo ou deu errado, isso passa a ser vendável, cara. Sem dúvida. Esse é o ponto. Sem dúvida. A boa parte das igrejas estão sendo o quê? De dízimos, ofertas e, sei lá, doações. E aí, cara, você começa a fazer a equipe de comunicação, que seja uma pessoa, que sejam 10, em uma fonte rentável para sua igreja e que também é a fonte de transformação para outras igrejas e outras pessoas também. Aí, cara, que fantástico. Só que, velho, de novo, tudo parte de pelo menos uma cabeça que consiga colocar a bola no chão ali, o Iniesta, tá ligado, do time, consiga colocar a bola no chão e A gente gosta pouco de futebol, tá? Você vê que as referências são todas assim. E, cara, consigo falar assim, mano, acho que vai, e é lógico, você precisa de pessoas que apostem nesse processo, desde um estagiário que seja, até um pastor que olhe para isso e fale assim, realmente, existe valor nisso além de eu comunicar o meu evento.
Né? Que acho que esse é um dos principais desafios. E tem nessa mesma lógica, antes de pensar no negócio, tem o desafio de você pensar outras possibilidades de resultado, né? O desafio também de planejar é você falar, legal, eu estou criando uma campanha que provavelmente não aumente a receita, mas aumente a quantidade de pessoas tocadas por uma plataforma de pastoreio. Aumenta a quantidade de adolescentes que podem usufruir da sua aula de fotografia. Você vai criando outras possibilidades que não só é o negócio da comunicação, mas é o negócio da igreja. O negócio da igreja é salvar gente, é cuidar de gente. E eu estava lendo um livro de marketing outra vez, do Barna, anos 90, e a gente tem muita dificuldade de falar que o marketing é santo, né? Todo mundo acha que o marketing é do capeta. A gente está falando, vocês estão usando técnicas para mobilizar pessoas para dar mais dízimo. Não, a gente está usando técnicas para cuidar de mais gente. Se você coloca isso no lugar, antes do negócio, comunicação, você está cuidando, você está ampliando a possibilidade de falar com gente. Isso é muito louco. Falar com gente é a obrigação da igreja. E a igreja, desde os anos 90, começou a criar muro e só fala com ela mesma, né? Deixou de fazer missão. Se você falasse desse projeto de fotografia na comunidade quando eu era adolescente na igreja, provavelmente você ia pro banco do pastor, como eu fui várias vezes, porque eu usava bermuda, porque eu tinha cabelo comprido e tal. Então, na hora que a comunicação se apropria de que ela é missão, aí a coisa muda. Antes de ser um negócio, ela é missão. E o negócio do cara que vai pro campo é falar de Jesus. A comunicação é tipo isso. Exatamente. Se ela é um negócio, como é o meu negócio com a Church, por exemplo, de sair por aí e tem remuneração no negócio, legal. Mas não é o primeiro, né? Cara, mas assim, é engraçado, no ano passado eu participei de um projeto missionário aqui da nossa igreja, que era o projeto para Manaus e tudo mais, né? Interior de Manaus, né, na realidade. E aí tinham 2 pessoas comigo, tinham umas câmeras na mão e tudo mais. Aí até no momento eu sentei com os pastores assim e falei assim, e aí, beleza, eu tô indo pra lá. Você espera que eu entregue algo de comunicação, relacionado ao ambiente de comunicação. O quê? Acho que faz parte que todo mundo tem esse seu questionamento nas suas respectivas igrejas. Beleza, eu sou um comunicador, gosto e quero entregar isso pro reino de alguma maneira. E aí você sente que o seu pastor fala assim, beleza, o quê? Você pode entregar um zilhão de coisas. E aí fica evidente perdido. Você fala assim, pô, eu quero... Que é o nosso caso, né? Exatamente. Tem muitas vezes que a gente tem muita ideia, muito potencial, muita capacidade e sem um gol... exatamente. Gol do sentido de objetivo, você acaba perdendo as oportunidades, perdendo... Exatamente. É casa de ferreiro, espeto de pau total, né? Completamente, cara. Total. Porque se for assim, é a mesma coisa hoje. Você pega uma câmera aqui, beleza, vamos sair aqui durante 3 horas, vamos sair gravando ou fotografando a nossa comunidade. O quê? Tá ligado? O que eu achar bonito. O que e pra quê, né? O pra quê também é importante. Exatamente. Aí, beleza, aí eu volto e vejo... Essa experiência de você sair... pro mundo sem uma pauta exatamente, ela é muito bonita, principalmente quando você tem um projeto pessoal seu. E que você... E que tem uma pauta, geralmente, e né? que tem uma pauta normalmente. O cara nunca sai, tipo, vou sair andarilho fazendo fotos do que vier. Não, o cara tem o objetivo de fotografar a cidade, de relatar a experiência dele e tal. Nunca tem um nada, né? E eu acho que esse lance que vocês estão falando, que eu estou escutando mais do que falando, entra muito no que a gente já conversou, que é o lance do... São 2 pontos muito... que tem que andar de mão dada. Um é o lance da liderança, tá fechado com a comunicação, e outro é o lance da comunicação se fazer entender para poder caminhar, não só entregar o que está sendo pedido, mas poder sugerir caminhos e métodos para poder entregar material bacana. E a gente de comunicação de igreja, chega uma hora que a gente começa a se vitimizar, porque não tem dinheiro, não tem não sei o quê, e a gente abre mão dessa coisa de transferir cultura para a igreja, para usar da comunicação como ferramenta de missão. E talvez esse seja o melhor conselho que a gente pode te dar aqui, é não se vitimize, não entre no tempos modernos, porque você acaba deixando de pensar. E a comunicação é pensamento, cara. O tempo inteiro você tem ideia. Quando eu fui para Orlando, numa conferência do Creative Church, o Nick abriu a conferência falando que a criatividade, seja ela qual for, e tava falando muito mais do que comunicação, criatividade, é meio que a esperança da igreja moderna. Porque sem ela, cara, se a igreja for exatamente como a igreja que a gente desfrutou quando era mais novo, vai acabar. A igreja não vai conseguir conversar mais com as pessoas. Apresentar Jesus hoje, de fato, precisa ser um pouco mais criativo, porque você precisa da atenção das pessoas. Então ele foi criando um raciocínio em cima disso que eu achei, bizarro. A igreja
tem que sair do lugar comum, tem que sair do ser igreja. Eu tenho 4 paredes, eu tenho cadeirinhas enfileiradas, o pastor tem o prelúdio, aí o pós-lúdio, o pastor fala no meio, os avisos depois do dízimo. Se você não se reinventa, ele tava falando isso, pô, se os criativos não tomam o seu lugar dentro do contexto da igreja, ou se a igreja não abrir possibilidade para esses caras entrarem no contexto de planejamento da igreja, a igreja vai acabar lá na frente. Exato. E cara, é verdade. É verdade. E uma das coisas mais legais, assim, cara, que me deixa muito feliz, quando você tá na escola, quando você tá na faculdade, ou quando você tá passando pelo seu bairro e alguém sabe que você é crente, já é montado um estereótipo sobre você, e depende dos outros estereótipos de cor, gênero e outras coisas. E, cara, a gente vê hoje, falando sobre comunicação especificamente, pessoas crentes sendo bem formadas, assim, sabendo fazer muito bem o que elas fazem, seja no meio da publicidade, do jornalismo, do marketing, enfim, e que elas têm feito trabalhos para a igreja muito bem feitos e que o mercado reconhece, cara. Esse da Life Church é um caso dele. Exatamente. E que é impressionante, cara. E aí você começa a falar assim, caramba, se eu quero colocar uma música gospel numa rádio secular, sei lá, numa Jovem Pan aqui de São Paulo, ou na... Catedral fez isso nos anos 90, né? Exatamente. Catedral, acho que é. Acho que foi Catedral. E aí você fala assim, caramba... Oficina, exatamente. Aí você fala assim, caramba, o mercado musical reconheceu esses caras porque o trabalho deles não é... Depende de ser gospel, né? Porque é bom pra caramba. E aí você começa a perceber empresas de comunicação que, teoricamente, elas servem 100% ou boa parte do seu tempo para servir ao reino, e que o trabalho deles é tão bem feito que é reconhecido pelo mercado. E o mercado necessita ser impactado por isso também. Mas aí tem uma coisa que é uma das críticas que eu faço, principalmente ao mundo musical, que é quando você entende que a tua missão é aquilo, você dá qualidade para aquilo, e não necessariamente você saiu de um projeto não cristão e achou na igreja uma possibilidade de criar um mercado, e aí você é o lado B do mercado secular e você veio fazer o lado A, entre muitas aspas, no mercado cristão para tomar proveito daquele espaço que o mercado não tinha. Isso faz muita diferença. A Oficina era uma baita de uma banda cristã dos anos 90, subiu a qualidade do conteúdo e conseguiu pular o muro, né? Isso é bem diferente do muro não ter oportunidade. O cara nem no boteco ele tá conseguindo tocar e ele vem pra cá. Exatamente. E aí ele faz uma música boa, o crente compra CD, não faz pirata por essência e tudo mais. E aí o cara toma o mercado. Isso pra mim inverte muito a lógica da excelência, da qualidade, e aí vai muito de encontro do que você tá falando. 100%. Sem contar que o mercado precisa de profissionais que tenham a mentalidade certa relacionada ao reino. Sabe? Porque é muito animal, gente. Tipo, pra você que talvez nunca tenha trabalhado no mercado de comunicação, sei lá, seja no hard news, seja em agência, ele é muito brutal, cara. Ele destrói muita gente. E todo mundo com 30 começa a querer achar uma saída pra vida, né? E tá cheio de gente desperdiçada, porque nem a igreja abriu portas pra esses caras virem. Exatamente. O que tem de gente em depressão e tudo mais, cara. E o que faz a diferença é você ser uma pessoa posicionada ali, que faz seu trabalho muito bem feito, beleza. Só que também tem a cosmovisão cristã ali, alinhadinha, você tem o seu coração no lugar certo e que você consegue servir, nem que seja de conselheiro em alguns momentos, ou até simplesmente você consiga... E esse é o Vini, hein? Só pra vocês saberem. É um cara que a gente ouve. Ou então ser um cara que você consegue barrar coisas que você vê que vão acabar com a vida de uma pessoa. E que rola muito. E aí tá muito na discussão de vocação também, né? A igreja separou muito a coisa do dons e talentos, né? Você usa na igreja, então você é recepcionista da igreja no domingo. E a tua vocação profissional tava lá no jornalismo, só que isso não podia entrar na igreja. Né? Então tem uma desconstrução desse processo também que é muito grande e que as pessoas precisam entender. Cara, sua vocação, sua profissão é importante para a igreja, seja ela qual for. Do marceneiro ao jornalista. Tudo dá para caber dentro da missão. Né? Exatamente. É engraçado que uma vez eu estava conversando com uma menina que ela é designer e tudo mais, e ela queria trabalhar onde eu trabalho. E ela é muito fervorosa na fé, assim, eu admiro muito a fé dela, ela é muito forte. E aí, teve uma época que ela falou assim, eu quero trabalhar onde você trabalha. Aí eu virei pra ela e fiz o questionamento, falou assim, você sabe que eu trabalho de sábado e domingo bastante, né? Assim, sei. Aí na igreja dela, se não me engano, o culto de ceia acontece no sábado, no domingo. E eu perguntei pra ela assim, cara, você vai se sentir bem se durante 3 ou 4 meses seguidos ou mais você não conseguir participar do seu culto de ceia porque você vai estar trabalhando? E ela disse assim, cara, não.
Então esse é mais um desafio também, porque o mercado ele vai te exigir coisas que ele exigiria de qualquer um. E a comunicação tem um quê de médico, de plantão, né? Exatamente. Isso é uma coisa que quem tá começando também vai entender, assim, cara, talvez a única profissão que seja igual ao médico, de tocar o telefone e vem aqui porque morreu um cara que você precisa cobrir, é jornalismo, né? Principalmente jornalismo. A publicidade ainda tem em final de semana, mas Exatamente. o jornalismo é bizarro. Exato. Não, esse ano o Pelé pegou a gripe lá em Paris, cara, parou tudo. Porque o Pelé podia morrer fora do Brasil ainda. Os obituários saíram todos da gaveta e começaram a ser produzidos. Exatamente. Né? Agora imagina pro cara que trabalha, sei lá, com hard news, notícias no geral, quando o Silvio Santos tá doente, de novo, né? E aí o cara tá internado. Cara, sério, seu telefone fica maluco, velho. Então agora uma pergunta rápida e objetiva de jornalismo. É verdade que tem os obituários prontos nas gavetas? É verdade, né? Tem que ter, cara. Porque você imagina, o cara morreu, o cara é muito importante. Aí você tem que levantar toda a história do cara pra ontem, porque aí tem a corrida da profissão. Quem dá primeiro, né? Quem dá primeiro, exatamente, falando de jornalismo especificamente. Então, cara, no começo do ano... O famoso furo. O famoso furo, exatamente. Ei, nesse caso não é nem furo, porque o cara já foi, o que você tem que fazer, você tem que dar a maior e melhor notícia o mais rápido possível, né? Que é um desafio. A melhor notícia é o desafio, né? Você dá porque o cara morreu, é rápido. Assim. Daí tinha morrido um cara com esse ano, nem lembro quem é, desculpa aí, família do cara. E... Ainda bem, né? E aí, eu acho que eu nem tava de plantão quando ele morreu, cara. Mas aí, no dia seguinte, um dos meus chefes na redação falou assim, gente, por favor, levantem o nome de pessoas importantes aí, do meio esportivo, claro, que estão já aí nas suas faixas dos 80, 90, pra gente já começar a preparar alguma coisa. E assim, não é só... Claro que tem uma lógica mercadológica, é boa. Tem uma lógica de mercado em cima disso, que é porque você precisa você precisa cobrir esse tipo de coisa. Tem o negócio da pressa, mas também tem o lance de homenagem. Que esse negócio, se você quiser fazer uma homenagem ao seu pastor, como mais fácil vai ser? Você fazer com 3 meses de antecedência, sabendo que é o aniversário dele, ou sei lá, qualquer outro efeméride em relação a ele tá daqui a 3 meses, 6 meses, ou você fazer no sábado, sendo que a homenagem é no domingo. É a mesma coisa. Daí, só que é lógico que nesse caso tem um teor mórbido que o mercado te dá porque é em relação à morte de uma pessoa. Porque não existe nenhum outro meio que não seja a mídia que vai celebrar ou que vai relembrar a morte de uma pessoa o tempo inteiro. Então assim, sei lá, 25 anos da morte do Senna, 26, 27, 28... Continua acontecendo naquela data, né? Só se planejar pra você cada vez fazer alguma coisa diferente, uma abordagem, um ângulo. Exatamente. Diferente. E aí sempre umas duas matérias. Uma é tipo... quanto tempo faz que ele morreu, o outro é quantos anos ele teria hoje, ou o que teria acontecido se o Senna tivesse continuado vivo. Mas você pode falar que nos 25 anos o pedal de acelerador da Fórmula 1 mudou e você faz uma abordagem diferente em cima daquela oportunidade de pauta. Né? Exatamente. Mas aí já são outras histórias. Outras histórias. Então eu vou encerrar por aqui, cara, porque com certeza a gente já bateu o recorde, a gente tinha batido o recorde com o Falcão, mas como o Falcão tá aqui, eu vou começar a trazer o Falcão para todos os podcasts, porque a gente vai batendo recordes. Sou eu, então. E o papo fica bom, cara, esse que é o mais legal, o papo fica bom. Mas eu queria que você desse um recado, cara, principalmente nessa coisa de vocação, pra quem tá de fora, quem tá de dentro, o que dá pra fazer, o que você recomenda, qual que é o seu olhar. E o seu olhar é sempre provocativo, porque a gente desfruta dele aqui, acho que é legal. Pô, obrigado, cara. O maior conselho que eu tenho não é nem em termos de produzir, assim, sabe, esse desafio de, sei lá, de palestra do Neil Patel, assim, sabe? Pega lá, vai, faz e arregaça e vem fazendo as suas palestras e tal. Não, é que você sirva como olhar crítico da sua igreja mesmo. Não só na comunicação, mas no resto. E que se você faz parte da equipe de comunicação, cara, não espere que vai ser o pastor que vai ter essa leitura de que, acho que se a gente fizer essa narrativa aqui, se a gente buscar esse storytelling vai dar certo. Cara, porque o seu pastor, ele talvez fez teologia, ou talvez ele tenha feito administração, ou talvez nem faculdade ele tenha feito. Só que você certamente tem esse olhar, essa visão, tenha pelo menos um background voltado para a comunicação. Então você é o responsável por direcionar, ou pelo menos tentar direcionar o olhar da sua igreja nesse sentido. Então acho que essa é a maior missão, assim, tanto de quem está de fora olhando para a igreja, quanto quem está de dentro da igreja trabalhando, tenta fazer com que os olhares da sua igreja, se você pensa, vai lá, dá um jeito de expor o seu pensamento, e não como crítica, de você amarrar pregar suas teses na porta da igreja e vazar. Mas não, de ir lá, sentar, bater um papo e mostrar assim, e se
sabe? O famoso... Ser um provocador, né? Exatamente, seja o provocador da sua igreja. Porque... Fazer um Abu Janra na sua igreja. Exato. Né? Porque se você pensa isso, não espere que outra pessoa pense igual, vá lá e fale, faça o processo. E não necessariamente você vai estar certo o tempo inteiro. Pelo contrário, você revisa suas convicções o tempo inteiro nesse ambiente. Exatamente. Então, quando eu era moleque na igreja, as pessoas falavam pra mim assim, não pensa muito porque pensar é perigoso. O maior desafio é faça o contrário. Pense muito, exponha seu pensamento de alguma forma, não no Twitter, Facebook, você vai lá e coloca odiei o filme do Vingadores, sei lá, ou adorei o filme do Vingadores. Mas tenha um pensamento crítico de verdade que vai além da palavra legal, vai além da palavra demais. E tenta expor isso para os seus pastores, principalmente em caminhos. Porque eles provavelmente não têm esses caminhos relacionados à comunicação em si. Então vai falar assim, pô, e se? E aí deixa a reticências fazer esse papel. Cara, o mais legal desse podcast, e aí terminando mesmo, é que a gente não... talvez não seja por acaso, ou talvez pelo perfil do título que eu tenha feito, é que a gente não fala como ganhar likes ou dar 10 dicas para sobreviver na igreja. A gente fica provocando o pensamento das pessoas e eu acho isso muito legal. A gente já está muito perto de encerrar essa primeira temporada do podcast e eu queria te agradecer bastante, porque o papo, para mim, foi muito legal, assim. Espero que quem esteja ouvindo também tenha se sentido abençoado com o que a gente tenha discutido aqui. A gente fala muito de comunicação, a gente fala muito de contestação no meio do caminho comum, que é justamente para você entender que você está em missão, para você entender que você tem oportunidade de fazer diferente, fazer diferença, que eu acho que é bem diferente do que fazer diferente. Às vezes você pode fazer igual, mas você faz diferença. E, cara, é isso. Obrigado, Vini. Obrigado, Falcon, pela sua presença. The Flash. Espero ter me comportado. Ele sempre se comporta, ele tá todo bonitinho, fofinho, sem fazer barulho aqui, verdade. porque a gente tá gravando num ambiente meio inóspito, assim. É verdade. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, Motinha. Sempre bom te ouvir. Tamo O junto. ambiente meio inóspito é minha sala, né? Ficou meio estranho, assim. A gente continua gravando, é inóspito, porque a gente não tá com lugar, não tem tratamento acústico, entendi, não tem nada disso, não é que é só sala inóspita. Valeu, gente, obrigado, até o próximo, até o último podcast dessa primeira temporada, e vem uma surpresa por aí. Valeu. Falou. Falou. Beijo, tchau.